Muito bem, meus amigos, seguindo adiante, é importante que a gente conheça alguns aspectos relacionados à jornada de trabalho da mulher. Alguns aspectos que vão distinguir a jornada de trabalho e os descansos a que a mulher tem direito, que acabam por diferenciá-las dos empregados do sexo masculino, tá bem? Então vamos lá. Nós vamos inicialmente aqui trazer para vocês uma regrinha lá do artigo 383 da CLT. Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada, bem, lá no 383, nós já estamos ali na seção da CLT que trata especificamente sobre o trabalho da mulher. Então, a empregada terá concedido um período para refeição e repouso não inferior a 1 hora, nem superior a 2 horas. Tem exceção, Daldi? Tem. Salvo a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 3º, que trata, amigos, da redução do intervalo intrajornada por ato, do ministro da Economia, do então ministro do Trabalho. Legal? Então percebam, o que vai acontecer? Pelo fato da mulher ter uma compleição física, talvez um pouco mais fraca do que a do homem, na média, entendeu o legislador seletista lá atrás que seria indicado, que seria recomendado trazer regras específicas quanto à jornada e quanto aos intervalos da mulher. E aqui no artigo 383 é onde encontra-se previsto o intervalo intrajornada das mulheres, o intervalo para ela repousar e se alimentar. Se a gente for comparar com a regrinha, com a regra geral dos intervalos intrajornada para os empregados em geral, a gente vai ver uma diferença muito sutil. Bem, olha só. A regra aplicável aos empregados em geral, ela está lá no artigo 71 da CLT, que inclusive é um dispositivo que cai muito em provas. Tá? Diz lá que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Tá bem? Qual que é a diferença, Daldi? Qual que é a diferença aí desse dispositivo aí do 71, que é aplicável para os empregados em geral, empregados aqui do sexo masculino, e da regrinha do 383, que é aplicado apenas para as mulheres? A diferença, amigos, é muito sutil, tá? Diz respeito aqui a essa possibilidade de se ampliar para os empregados em geral o intervalo intrajornada para além das 2 horas. Tá? Então, aqui existe essa exceção, tá? Salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Já na regra prevista para as mulheres, não existe essa possibilidade, tá? Menciona-se apenas a possibilidade de redução do intervalo intrajornada por ato do ministro do Trabalho. Então, o que vai acontecer? Em tese, salvo a existência ali de entendimentos contrários, em tese, no caso da mulher, não seria possível a ampliação do intervalo intrajornada por meio de acordo escrito para além das 2 horas. Então, como é possível para os empregados do sexo masculino, para os empregados em geral, isso é possível. Para as mulheres, em tese, isso não seria possível. Uma diferença sutil aqui do 383 para o 71 da CLT. Bacana? Agora, o que você mais precisa levar para a sua prova é o que nós comentaremos agora. É o seguinte, amigos. Artigo 384 da CLT. A gente colocou ele aqui todo riscadinho, todo taxado. Por quê? Esse dispositivo foi revogado pela reforma trabalhista. O Supremo Tribunal Federal,
antes da reforma trabalhista, né, havia já se pronunciado de que era constitucional esse dispositivo. Fato é que o Congresso Nacional decidiu revogá-lo. Então, vamos ler aqui, né, o que ele dizia antes da sua revogação. Ele diz o seguinte: em caso de prorrogação do horário normal, era obrigatório um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho. Tá? O que acontece? Esse dispositivo ele era aplicado principalmente para mulheres, tá? Mulheres e para empregados menores de idade. E ele dizia o seguinte: olha, você está ali na sua jornada normal de trabalho? Bacana. Vai prestar hora extra ali naquele dia? Legal. Precisa descansar 15 minutinhos antes de iniciar a hora extra. É isso que dizia aqui o artigo 384 da CLT, aplicável para as mulheres, tá? Então, a hora extra da mulher só poderia se iniciar, né, a prestação de trabalho propriamente dita, 15 minutos após, né, o fim da jornada normal de trabalho. Bem, uns 15 minutos para ela poder respirar, né, se recompor ali e só então iniciar a hora extra, tá? Esse dispositivo, amigos, foi revogado e continuam a cair questões de prova sobre esse dispositivo, né? Para saber se o candidato está atento a essa revogação. Olhem só este exemplo aqui na tela. A prorrogação do horário normal de trabalho da mulher deve ser precedida de intervalo de 15 minutos, no mínimo. E aí, meus amigos, acabamos de ver, né? Isso aqui está errado, tá? Atualmente, após a reforma trabalhista, mediante a revogação do artigo 384 da CLT, tá bem? Não há mais esse direito desse descanso, né, de 15 minutinhos antes da hora extra, tá bem? Então, o dispositivo aqui que está equivocado. Seguindo adiante, nós vamos ver aqui algumas regras relacionadas, né, também à jornada de trabalho, mas aqui especificamente com amamentação, com proteção à maternidade. Olha só o que diz o artigo 396 da CLT. Ele diz o seguinte: para viabilizar, para facilitar, para permitir que as empregadas amamentem seus filhos com até 6 meses, tá? Com até 6 meses, ou seja, ela estava lá na licença maternidade, né? 120 dias como regra geral. Uma vez, né, encerrou a licença maternidade, ela volta a trabalhar normalmente. Até que o bebezinho complete 6 meses, a empregada, meus amigos, ela terá direito, tá, a 2 descansos especiais de meia hora cada um durante a jornada de trabalho para poder amamentar seus filhos. Legal? Seu filho ali especificamente. Então ela vai acabar tendo esse descanso, esse repouso, esse intervalo dentro da jornada para fins de amamentação. Vai dar ali 2 mamás, fazer 2 amamentações, né, com 30 minutos cada uma. Bacana? Olha só. Esse dispositivo aqui, né, o parágrafo 1º, que antes da reforma trabalhista era o parágrafo único, dizia: quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente, tá? Então, em muitas situações, a criança apresentava ali um probleminha de saúde, apresentava ali uma necessidade que indicava que a amamentação ali naquelas condições deveria se dar por mais de 6 meses. Então, poderia haver ali uma prorrogação, né, desse intervalo, né, que duraria mais do que 6 meses, né, 6, 7, 8, 10, 12 meses. Tá legal? E a novidade da reforma trabalhista está aqui no parágrafo 2º, que diz lá que os horários de descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Tá? Esse é um dispositivo que foi bastante criticado, tá? Por permitir esse ajuste, essa combinação direta entre a empregada e o empregador para definir os horários destes 2 descansos. Imagine só, eu tenho um empregado aqui que tem uma jornada de trabalho de 8 horas. Legal? Se estes 30 minutos vão ser aqui, ó, na primeira hora de trabalho, se eles vão ser aqui, ó, exatamente na metade da jornada, né? Na segunda metade, se eles vão ser aqui ao final da jornada de trabalho, isso vai ser acordado individualmente
entre a empregada e o empregador. Legal? Então a reforma trabalhista veio a deixar mais claro, né, como é que as partes, empregada e empregador, vão combinar, vão ajustar aí o momento de concessão desses intervalos. Bacana? E sobre isso aqui, amigos, sobre o 396, tem questão de prova, tá? Questãozinha de prova antes da gente fechar esse bloco. Para amamentar seu filho, até que este complete 6 meses de vida, legal, a mulher empregada tem direito a 2 intervalos de descanso especial durante a jornada de trabalho de meia hora cada um. Esse item aqui está corretíssimo. E muitas vezes o que a banca vai fazer é alterar aqui, né, até que ele complete ali 9 meses de vida, né, vai dizer que ela tem direito a 1 intervalo, que cada intervalo tem ali 40 minutos. Tá bem? Então a banca vai tentando aqui confundi-lo. Lembrem-se aí, 6 meses, 2 intervalos de meia hora cada um. Bacana? E para a gente fechar aqui, amigos, nessa breve revisão sobre esse bloco, né, a gente sabe ali que quando o assunto é a mulher, né, a jornada de trabalho da mulher, não mais é devido o intervalo de 15 minutos antes da hora extra. Tá legal? E quanto ao intervalo para amamentação, tá? Até os 6 meses da criança, sendo possível prorrogar, se assim indicar a saúde do filho por meio da autoridade competente. Esses intervalos devem ser usufruídos durante a jornada de trabalho. Consistem em 2 descansos especiais de 30 minutos cada um, e a definição daqueles horários se dá mediante acordo individual entre a empregada e o empregador. Bacana? E com isso a gente encerra aqui mais esse bloco a respeito da proteção ao trabalho da mulher.